Chegamos a esse dia 2 de agosto, em Márcia, Marcinha, nossa live 001 de terça-feira. O momento que nós estamos construindo para fortalecer a nossa prática clínica, a nossa profissão. E eu vou contar um pouquinho do porquê que nós estamos fazendo esse trabalho. Quem chegou aqui, gente, manda lá para sua turma de psicologia que você formou, o grupo que você faz parte. Fala assim, gente, a Kátia resolveu fazer um trabalho terça-feira só pra gente. Eu ri que eu tava mandando as mensagens, né, no WhatsApp. E aí alguns falaram assim, nossa, Kátia, mas cadê a live de quinta? Eu, calma, gente, a gente vai ter as duas. As pessoas já começaram a me perguntar, falaram que eu fui super educada pra falar assim, ó, se você não é psicólogo, né, se essa live não é pra você, mas se você é psicólogo clínico, se você tem desejo de trabalhar na área clínica, se você tá nos últimos períodos da faculdade, esse espaço agora é também pra você, combinado? Que bom, Vanessa. Você viu que agora é 12h36, né? Às vezes dá tempo de sair, almoçar um pouquinho. Ou assistir a live almoçando, né? Que coisa boa, gente. Que bom que vocês estão aqui. Então, eu vou explicar um pouquinho pra vocês, né? De qual que é essa nova ideia da gente estar aqui às terças-feiras, ao 12h36. Isso tudo pra vocês lembrarem, tá, gente? Dos horários. Mas desde já... quero agradecer por vocês estarem aqui. Mande um convite aí, Pri. Mande um convite aí para as pessoas que também trabalham na área de vocês. Quero agradecer aos nossos parceiros, o Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo. E Inês. Hoje é a nossa primeira live, né, direcionada para psicólogos, clínicos ou aqueles que desejam trabalhar na área clínica. Que tem um sonho, né, de atuar na área clínica. A gente resolveu fazer esse canal, então, para cuidar da nossa vida profissional. E na quinta-feira a gente vai cuidar da nossa vida pessoal, combinado? Ótimo! Para quem tá me vendo pela primeira vez, aqui a maioria das pessoas eu já conheço, a Emanuele. Eu trabalho na área há bastante tempo, né? Há mais de 20 anos eu me dedico a estudo de diversos temas da psicologia. Marcinha falou que tá almoçando, ótimo! E aí eu sou psicóloga clínica. E em 2019 a gente começou a engatinhar aqui na internet. E aí veio a pandemia, nós remodelamos o nosso trabalho. E agora já vai o mês que vem, faz um ano, né? Desde setembro do ano passado, nós estamos com as lives ao vivo, todas as quintas. E atendendo a pedidos, né? De diversas formas, de jeitos diferentes. As pessoas assim, Kátia, será que a gente não vai fazer um trabalho só para psicólogo, né? A live de quinta, a gente faz exercícios terapêuticos, a gente cuida da nossa vida pessoal. E foi nascendo dentro do meu coração o desejo da gente ter um trabalho pra gente. Eu acho que, talvez, não sei se vocês comungam disso, né? A nossa prática clínica, uma vez que estamos nós no consultório e o paciente, às vezes a gente se sente um pouco sozinho, né? A gente se sente um pouco... não vou falar desamparado, porque tem outros amparos, né? Supervisão, terapia, leituras, grupos de estudos, mas é uma profissão um pouco solitária. E aí, então, estava nascendo um desejo no meu coração da gente ter um trabalho pra gente, né? Um ponto de encontro nosso, pra gente discutir alguns assuntos que podem ser nossos. Eu sei que é um modelo de live, mas agora, né, já praticando quase um ano, eu sei um pouquinho de como conduzir isso de uma forma um pouco mais dinâmica, com a participação de vocês, com aquilo que vocês escrevem, com aquilo que vocês compartilham. E a gente pode abrir esse espaço para ir aprofundando um pouco mais, né? Relembrando alguns conceitos, relembrando algum conhecimento. Se você tá me vendo pela primeira vez, eu vou contar um pouquinho da minha história. As meninas, a maior parte, né, que são mulheres aqui, já me conhecem um pouco. E aí, a ideia é essa, né? Que a gente possa ter um momento, um encontro para fortalecer a nossa prática profissional, tá bom? E aí, então, por isso que o tema, gente, foi sobre o novo, tá? O tema de hoje é o título, O Novo. E se vocês quiserem, pegue papel e caneta e bora lá também fazer essa reflexão junto comigo, tá bom? Bom,
Então, contando um pouquinho da minha história, essa live fica gravada, então quem chegar e assistir depois, né, para poder, e não me conhece, se vocês encaminharem para alguém que não me conhece ainda, só para essas pessoas saberem um pouco da minha trajetória. Eu iniciei os meus estudos de psicologia em 2000. Nossa, a hora que fala assim, né? Já tem tanto tempo. E em 2002 eu já iniciei a prática na área de RH. Então eu tomei uma decisão que todos os meus estágios dentro da faculdade seriam na área clínica e os fora, né, foram na área de RH. Então eu tive a oportunidade, o privilégio mesmo, né, de atender crianças, de atender adultos, de atender idosos, no asilo, em psicomotricidade, dentro da clínica escola e fora, né, onde os estágios eram feitos, e fora da faculdade na área de RH. E quando eu formei em 2004, eu já trabalhava nas duas áreas, tá? Na área de RH, eu já estava, né, há 2 anos na área e comecei numa clínica social em Belo Horizonte, assim que eu acabei de formar, a pedido de uma cliente minha, da clínica escola, que perguntou assim, Kátia, quando você começa? Eu não quero interromper o processo, né? Tá fazendo muito sentido na minha vida. Então, assim que eu formei, eu já comecei a trabalhar na área clínica. Então, profissionalmente, né? Depois do CRP. E aí, depois disso, eu fiz pós-graduação em psicodrama, eu fiz pós-graduação na FGV em administração. E naquele momento, talvez, eu estava ainda com foco em dividir, né? Área clínica e RH. E aí, depois de mais alguns anos, né? Em 2007, 2008, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, acho que a Marcinha, uma das primeiras turmas, né? Inês, Marcinha. Eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho, uma vivência de fechamento de primeiro ciclo, né? Era trimestre que a gente trabalhava no Pitágoras. E fazendo essa atividade, a Regiane, ela teve um nódulo na garganta, precisou ficar afastada durante um tempo. A Lena me fez um convite para participar do processo seletivo. E aí, então, um trabalho que era para ser de substituição de 3 meses, eu fiquei 10 anos na instituição, né? Com esse presente mesmo da vida acadêmica, onde eu fiz grandes amigos e tive a oportunidade de conhecer vários de vocês que estão aqui e fizeram e fazem parte, né, da minha trajetória de formação, de pós-formação, né, na área acadêmica, e que eu pude ter o privilégio de acompanhar o processo de vocês de 5 anos, depois da entrada na prática, né? E excelentes profissionais, meus colegas de trabalho, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte da vida de vocês e que eu tenho o privilégio, né, de conviver até nos dias atuais. Então, esse primeiro pedacinho, né? Minha mãe fez, não esperava, estou curiosa. Isso mesmo, mãe, é só para psicólogo, mas a senhora pode fica à vontade, tá? A senhora é livre para participar de todas as lives aqui comigo. E todo mundo, tá, gente? Se tem alguém que não é psicólogo e tá aqui e fala assim, não, eu quero saber o que a Kátia tem pra contar, fique à vontade. Mas lembre-se de divulgar pros seus amigos psicólogos, colegas psicólogos, que vocês conhecem, combinado? Também, Vanessa, um privilégio, né, gente? É um encontro mesmo. Tá na moda, né, falar assim, encontros de milhões, né? São encontros de milhões mesmo, pra vida toda, né? Então, essa oportunidade, né, de estar na academia me trouxe toda essa bagagem. E aí eu trouxe algumas disciplinas, né? Eu estava recordando aqui para contar para vocês que eu tive o privilégio de reestudar. Eu tive uma frase, assim que eu formei, eu falei assim, gente, depois de 5 anos de curso, se eu tivesse a maturidade, se eu tivesse o privilégio de ver tudo de novo, seria tão bom, né? Porque agora com um pouco mais de maturidade, com o olhar um pouco mais refinado, com a escuta um pouco mais refinada, entendendo do que é a psicologia de fato, assim, seria tão bom se eu pudesse estudar de novo. E aí Deus vai lá, né, mexe os palitinhos dele, sempre perfeito, e me deu essa oportunidade de estudar inúmeras coisas de novo para eu dar aula, né? E tinha que estudar muito mesmo, né, gente? Assim, eu fui por um caminho e a docência apareceu na minha vida e era uma vida, né, de constante estudo, aperfeiçoamento, leituras, né, congressos, estudar com outras pessoas, pedir supervisão. Então, foi uma nova oportunidade. Eu falo assim, é como se eu tivesse matriculado mais uma vez na faculdade, né, de um outro jeito, de uma forma prática e de uma forma a poder ensinar as pessoas sobre aquilo que eu já estava caminhando, né. E então eu passei pelas disciplinas de psicologia, ciência e profissão, de introdução à psicologia, de técnicas de avaliação psicológica, de psicologia organizacional do trabalho, de ética, de
psicologia para profissionais da saúde. O Pitágoras, ele tinha uma disciplina específica da psicologia para nutrição, para odonto, para físio, para enfermagem, que era muito legal essa oportunidade de estar com esses outros profissionais. Tinha psicologia para engenharia, para o direito, para contabilidade. E aí, na psicologia, processos básicos, motivação, memória, percepção, linguagem. Eu lembro de uma aula aí nesse daqui, né? Que a gente debruçou sobre Vygotsky. E foi uma aula muito importante que eu lembro até hoje, assim, do quanto que foi importante e profundo a gente saber essa questão do desenvolvimento do pensamento e da linguagem. E o que mais? Técnicas de negociação, gestão do conhecimento, gestão estratégica de pessoas, porque depois eu fui para a pós, né? Orientação profissional, aconselhamento, teorias de grupo, Ei Glaucia, Leonice, Ei Karine, Ei Rai. Introdução ao psicodrama em estágio supervisionado. Ufa, essas que eu lembrei por aqui, tá, gente? Até fiquei olhando algumas coisas ainda que eu tenho. Falei assim, gente, será que eu esqueci de algumas, né? E claro, né, gente? A gente não sabe de todas as coisas. A psicologia é um curso muito amplo. É uma formação. A gente entra durante 5 anos, a cada semestre, talvez em alguma faculdade ou outra varia, né? De 6 a 8 disciplinas por semestre. Ei, Daniel! Que bom aí, viu? Aulas de entrevista e observação. Obrigada, Daniel. Que bom, né? E aí, então, a cada semestre, né, um desafio, porque durante 5 anos, imagina, de 6 a 8 disciplinas, né, algumas pessoas puxam mais disciplinas para fazer, a gente tá passando a cada semestre. Vou fazer um desenho aqui para vocês, que é o que a gente costuma dizer, né? Deixa eu ver se aqui dá pra enxergar. Aqui, ó. Aí, às vezes, a gente vai lá e começa a estudar um pouco sobre, no primeiro período, o que é psicologia. A gente faz um círculo. Aí, segundo período, faz outro. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E aí, a gente vai aprofundando, né? Às vezes, estudando quase as mesmas coisas, com uma linguagem diferente, com abordagens diferentes, mas aprofundando sobre cada novo tema, cada experiência de algum outro professor, alguma área de pesquisa diferente. Lembra até hoje você dando o exemplo da grama do vizinho. Ótimo, gente, amo quando vocês me contam alguma coisa que vocês lembram de alguma aula minha. Amo isso. E aí vão lembrando aí, assim, gente, o que marcou, né, em alguma aula, qual é o insight que ficou. Vou adorar ler por aqui. E aí, então, né, tem um professor meu que ele diz o seguinte, ele fala assim, gente, o conhecimento, ele pode ser bênção e maldição na vida de alguém. E aí, né, a gente acha assim, bênção, maldição, né, e sem nenhuma pegada religiosa, mas uma ideia é a seguinte, um conhecimento que é aplicado, que ele é compartilhado, ele se torna uma bênção na vida das pessoas, né, para quem tem a oportunidade de ensinar e repassar, aprender e repassar, né, e para aqueles que recebem também podem fazer alguma coisa com isso. Mas ele se torna e pode se tornar uma maldição quando só a gente recebe e fica com ele guardado, né? Pensa, um livro deu um trabalho pro Davidov escrever nessa introdução à psicologia, a gente olha isso, né? Ele tá mais velhinho. Quanta pesquisa, né? Imagina toda a organização de um trabalho maravilhoso desse, nossos psicólogos, colegas nossos de trabalho da área de pesquisa, ficam lá se debruçando para tornar isso ciência, né, científico, algo que possa ser comprovado, que possa ser recorrente, que possa ser observado em diversos lugares. E aí, de repente, a gente só guarda o livro, né? Deixa ele lá guardadinho, comprei um livro de introdução à psicologia. E então, o conhecimento por ele mesmo, morto, faz nada aqui, gente. Mas na hora que a gente pode, né, ler, compreender, aplicar, dividir, compartilhar, isso se torna uma bênção na vida das pessoas. E então, né, depois de toda essa reorganização um pouco aí profissional, a gente decidiu trazer esse espaço de uma forma diferente. Mas onde que isso, o que acontece, né? Então eu fiquei no Pitágoras de 2008 a 18, na graduação e pós-graduação, finalizando na pós em 2018, às vezes como alguma professora convidada, né? Em 2019, esse comichão, né, que tem dentro de mim fala assim, não, a gente precisa criar uma outra coisa. Aí a gente cria o aulão com Cátia Isidoro e convidados para trazer temas diversos à luz da psicologia para psicólogos e não psicólogos. A gente fez 3 edições, tem algumas pessoas que tiveram a oportunidade de estar lá com a gente ao vivo, aqui na cidade de Betim. Tô falando de Minas Gerais, tá, gente? Esse vídeo vai para outros lugares, né?
E aí veio a pandemia, então eu tinha ainda alguma dificuldade de vir para a rede, não saber como funcionava direito. Nesse momento mesmo, igual tipo a live agora, muita crença limitante. Eu custei, gente, a entrar nessa questão de Facebook, Instagram. Eu ainda, nos primórdios, eu resistia. A gente sabe, né, que às vezes esse uso exagerado da tecnologia, quais são os prejuízos. Eu sou uma pessoa que não assiste televisão, evita ao máximo, né, na verdade. Então, eu resisti muito a essa questão da internet. Eu tive que quebrar muitas crenças limitantes para estar aqui, falando para vocês, né, usando esse canal, essa oportunidade, que é o marketing, que é o Instagram, que são as lives, como ferramenta, instrumento a serviço, né, da vida e dos profissionais, dos clientes, da minha família, da minha própria vida. E então veio a pandemia e a gente reorganizou o nosso trabalho, e desde setembro do ano passado nós estamos aqui todas as quintas-feiras, né, trazendo o plantão com temas diversos. Então depois, semana passada, se eu não me engano, foram o 46º plantão, essa semana é o 47º. Então depois de todos esses plantões, eu acho que eu fiquei um pouco mais à vontade, né, para trazer esse serviço de uma forma diferente. E então, em reunião com a Juju e com o Luca, né, nesses últimos tempos, a Juliana sempre me falou isso, ela tá aqui na live, ajuda a nossa equipe, né? E ela falou assim, Kátia, a gente precisa criar alguma coisa, né, assim, para os seus alunos, para os psicólogos, o que você acha? Ela sempre me falava, não, Ju, quinta já dá, quinta-feira tá todo mundo lá, quinta-feira tá quem é psicólogo, quinta-feira tá quem não é psicólogo, a gente tá aqui a serviço da vida, tá tudo bem. Mas, gente, que coisa, né? O que é quando a nossa vida profissional, ela atravessa a gente mesmo. Então, assim, tava quase inevitável, né? Na hora que eu olho para tudo isso que já foi construído, na hora que eu olho para esses últimos 14 anos de docência, considerando, né, as outras oportunidades da aula em outras faculdades, pós-graduação, como professora convidada, é como se fosse assim, Kátia, não silencia, não é? Tem uma mensagem aí, né? Tem um trabalho que pode ser feito. E aí eu fiz pesquisa, né, com algumas pessoas, alguns psicólogos que eu conheço, perguntando se aí tá, como tá a sua prática, quais são os seus desafios, como que você se sente. Seria muito legal a gente ter um trabalho de acompanhamento, né, aqui através da live, para fortalecer a nossa jornada, para fortalecer a nossa profissão, para fortalecer os nossos colegas de trabalho. E aí era inevitável, todo mundo assim, né, sim, né, bora lá fazer isso. Então, é por isso que nós estamos aqui, né, nessa terça-feira. Bom, então, olha só, vejam aí comigo, pegando agora o tema, o novo, tá? Quando a gente chega na faculdade, vê se aconteceu isso com vocês, né? A gente tá chegando lá, independente da idade que vocês chegaram, tá bom? Imaginem aí qual idade que vocês chegaram no curso de psicologia. Uns com 18, outros com 20, outros com 30, outros com 50. Tá tudo bem, com 55 tá lindo, tá maravilhoso, né? Mesmo naquele momento com muita bagagem ou pouca bagagem de vida, a gente já chega com um determinado saber, né? A gente já sabe de algo, né? A gente já experimenta essa existência, as relações, a gente já percebe talvez algum processo de repetição, ou de sofrimento, ou de dor, ou de perfil. A gente já começa, né, um pouco com esse saber sobre nós mesmos, ainda assim não tão profundo. E aí, à medida que a gente vai ouvindo, aprendendo todas aquelas disciplinas, relacionando com aquela turma, né? Uns que a gente tem mais afinidade, outros nem tanto assim. Todos aqueles desafios de trabalhos, né? Em grupo. E tudo que a gente vai escutando. Eu tenho uma metáfora que eu falo, né? Que a porta da faculdade tinha um laser, né? E que mesmo que o aluno fosse para uma primeira aula, uma segunda aula, um mês de aula, um semestre, ele nunca mais seria o mesmo. Eu não sei se quem tá aqui lembra disso, né? Se você já ouviu essa história do laser, fala assim, já ouvi isso, né? Eu tava lá ouvindo você falar sobre isso. E aí, a cada vez que a gente vai passando por esse laser, né? A cada vez que a galera agora da aula online, né? Mesmo ligando a tela, então tem um laser aqui nessa tela, né? Cada vez que a gente assiste uma aula, cada disciplina, cada texto, cada depoimento, cada prática de algum professor, esse curso ele vai sendo tecido, ele vai tecendo na gente, né? Ele vai fazendo parte da vida da gente. Eu costumo dizer que a gente vai para um curso de psicologia para ter uma formação profissional, mas à medida que a gente vai praticando, isso se torna um jeito de viver, é um estilo de vida, né?
Não que a gente vai ser psicólogo 24 horas, né? Nada disso, não é isso não. Por um outro lado, essa prática, os valores, os princípios, eles começam a fazer parte da vida da gente. Essa coisa vai entrando na gente, né? Então a gente passa 5 anos, né, com a bundinha na cadeira, aprendendo, debatendo, discutindo, desconstruindo, construindo, sendo revirado do avesso. E ainda alguns, né, com um plus de começar um processo terapêutico e começar a se conhecer melhor, começar a separar suas emoções, começar a separar aquilo que é do outro, aquilo que é dele mesmo. Ir para as práticas, ouvir o professor na supervisão, pegar novos pontos de vista, começar a afinar mesmo, né? Aquele olhar, aquela escuta. A gente vai passando por um processo de transformação muito profunda, né? É um curso muito bonito e de uma responsabilidade gigante. Só que aquela pessoa que entrou na faculdade, aquela pessoa que chegou lá no primeiro dia de aula e passou 5 anos naquela formação, quando ele sai, ele não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Quem concorda comigo fala assim, Kátia, de fato, eu não fui mais o mesmo. Responde aí pra mim. Se você de fato acha que você passou por algum processo de transformação na sua formação profissional. Se sim, escreva assim, sim. Bora lá, quem tá aí comigo? E Rosa Maria, e Miriam. Quem tá aí comigo? Lívia. Saudade, Lívia. Então, olha só, né? Dá um delayzinho aqui, tô esperando, tá? E aí, alguns de nós, né? Decidimos, ao longo do curso, qual que vai ser a nossa área de atuação. E, às vezes, a nossa escolha, ela passou por uma questão de estágio. Qual o estágio que estava disponível para você, qual que não estava. Às vezes, você desejou muito uma determinada área, mas não batia com o seu horário de trabalho, que você talvez conciliou, né? A faculdade com algum outro emprego. Então, não necessariamente, né, a gente se dedicou a todas as disciplinas, a gente leu todos os livros, todos os textos que foram orientados. A gente às vezes olhou uma bibliografia obrigatória, mas as outras complementares a gente nem passou perto, não deu para participar de todos os congressos, de todas as rodas de conversa. A gente talvez não fez uma iniciação científica. Ficam muitas lacunas na formação. E, gente, e compreendo profundamente, né, porque é um curso gigante, todos eles. O profissional da medicina, quando ele vai fazer 6 anos de medicina e 2 de especialização. O profissional do direito, da fisioterapia. Os cursos de profissionais, né, acadêmicos, eles são gigantes. E é óbvio que uma coisa ou outra passa despercebido. Eu falo que é igual, né, não igual, tá, gente? Mas metaforicamente, quando a gente tira a carteira, né? Você entra na autoescola, você faz uma aula teórica, você vai pra prova, passa na prova. Aí depois você vai pra rua. E aí você tem que fazer, né? Você tem que aprender a dirigir conforme a cartilha, conforme o livro, conforme é pedido. Mas depois que você tira a carteira, passa no exame e tá com a sua carteira na mão, aí que o BO começa de novo, né? O novo começa de novo. Porque é você agora respondendo por esse lugar profissional que você não tinha antes. Antes você estava no lugar de aluno ou de estagiário, né, recebendo uma supervisão, contando com aquele professor lá dentro da sala de aula. Mas olha que acaba, né? Joga o chapéu pra cima, pega o canudo. Aí que formei agora, né? É uma frase que a maioria de nós falamos quando a gente forma. Só que a Kátia do início da graduação não é a mesma Kátia do final da graduação, que não é a Kátia depois da atividade profissional, muito menos depois de todos esses anos. E observe, possivelmente também vocês não são. Então, imagine, quando, né, depois que a gente passa pela formação, ampliar essa sensação de segurança, ampliar esse repertório, se dedicar a uma área que você tem mais, ou prática, né, assim, na verdade não tem prática, né, que você escolheu, ou através de uma pós-graduação, ou um grupo de estudo, ou uma supervisão, ou a ampliação das leituras, aí que começa. Mas lembrete, vocês não são mais os mesmos. Vocês são novas pessoas, né? Começa tudo de novo. E aí eu fiquei pensando assim, gente, o que mais que começa de novo? Vê se vocês concordam comigo. Eu coloquei assim, mesmo com toda essa bagagem e experiência dessa jornada de 20 anos, mais de 20 anos, né, estudando, eu tenho uma sensação de novidade
quando chega um paciente novo. Eu não conheço essa pessoa. Quando eu recebo a mensagem, gente, pelo WhatsApp, né? Ei, Kátia, tudo bem? Recebi uma indicação, eu tava querendo começar a psicoterapia. Aí tem gente que já manda mensagem já contando o textão, tudo que aconteceu, manda áudio. Tem gente que não pergunta nada, tem gente que quer saber preço, tem gente que quer saber onde que é, se atende online, se atende presencial. Enfim, né? Naquele primeiro contato. No primeiro contato, sempre é novo. E aí, então, quando o paciente entra em contato, é novo. Quando ele chega no seu consultório para uma sessão online ou presencial, é novo. A cada vez que ele volta, gente, às vezes você tá numa linha, né, junto com o paciente, e de repente acontece alguma outra coisa na vida dele e ele muda, né? Ele muda o contexto, ele muda o texto, ele muda a situação. Ele tem a liberdade, né, de usar aquele espaço para construir-se. Então fica tudo novo mais uma vez. A cada vez, de repente, que ele dá um tempo e volta. Ou se ele continua na sessão mesmo trabalhando os mesmos temas. Gente, muda o contexto familiar, muda a política, né? Muda a vida financeira, muda a reorganização da família, muda às vezes os relacionamentos. Gente, tudo é tão novo. A vida todos os dias é tão nova, né? E eu queria ver se vocês também têm essa sensação. Todos os dias, você tem essa sensação da novidade, assim, do novo na prática profissional de vocês? Escrevam aí pra mim, sim ou não. Sim ou não? Eu imagino que sim, né? Por isso que a gente acredita que esse trabalho, às terças-feiras, se faz tão importante e necessário, não é? Não basta formar. Não é uma questão de ter a agenda cheia, que muito me preocupa, inclusive quando a pessoa tem uma agenda muito cheia, mas ainda não está com repertório, não tem essa responsabilidade do estudo, da supervisão. Sabe quando não adianta ter o carro novo, o tanque cheio, se você não assume a responsabilidade de uma direção segura? Não é? Então, assim, esse espaço se faz necessário para que a gente possa se cuidar da nossa prática profissional, para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade, fortalecer a nossa prática clínica, a nossa atuação profissional. Fico lembrando, né, muitas vezes, de estudante, a gente falava assim, mas e o conselho, né? O que o conselho faz? Será que o conselho não poderia fortalecer mais a nossa profissão? Ter um sindicato mais forte? Gente, eu tenho muitos elogios do conselho, né? Todas as vezes que eu precisei de uma orientação do conselho, todas as vezes que eu precisei de algum suporte do conselho, Kátia, fui muito bem amparada. Mas eu sei que às vezes acontece, né? Em todas as profissões, da gente achar que precisava de mais algo. Mas eu tenho uma notícia para vocês, a gente precisa também fazer esse movimento, né? Somos nós também, profissionais da área da psicologia, que precisamos valorizar a nossa profissão, que precisamos nos resguardar, que precisamos nos fortalecer, que precisamos nos apoiar, que precisamos indicar um bom trabalho, que precisamos fortalecer a prática clínica dos nossos colegas. E é claro que talvez isso dentro de mim pode estar mais forte, porque participar da formação de diversos de vocês, ou de diversos alunos, né, fez com que eu torcesse muito para que desse certo. Quem me conhece aqui sabe que eu sou apaixonada por essa profissão. Eu fico imaginando, assim, de verdade, eu não sei na vida o que mais eu faria se essa profissão não existisse, né? Todas as vezes eu fico brincando comigo assim, se você não fosse psicóloga, você faria o quê, né? Eu quase não encontro outra atuação profissional, né? De tanto que eu acho que a nossa profissão é útil, se faz necessária, uma atividade profissional de fortalecimento do ser. Então, eu fico pensando que não espera muita coisa do conselho, bora a gente aqui fazer o fortalecimento da nossa carreira, da nossa profissão, da nossa prática, né? Vamos nós ajustar as arestas que nos faltam ao longo da formação. E relaxe, né, gente? Não dá pra saber de tudo, é pra sempre. Nesse tempo que a gente tá aqui conversando um pouquinho, existem inúmeros artigos sendo publicados no mundo inteiro. Existem várias pesquisas sendo formatadas. Existem inúmeros lançamentos de livros. Não tem como a gente saber de tudo, mas tem como a gente ter o compromisso de obedecer os pilares do nosso código de ética, que tem a ver com o nosso estudo constante, né? Aperfeiçoamento, estudo constante.
o fazer o próprio processo terapêutico e pedir supervisão e pedir ajuda. Esse papel, né, como que eu vou falar? Essa competência, essa responsabilidade, ela tem que ser nossa, de se manter atualizado, em contínuo estudo, de cuidar da gente mesmo, pra gente cuidar do outro. E poder, assim, né, trazer mais resultados para que o cliente perceba que aquele trabalho, aquele tratamento, ele está evoluindo, né? Patrícia Simões me ensina numa sessão. Que bom, Patrícia! Que bom! Então, a gente vai começar aqui, né? Nesse canal, a revisar alguns textos, a recomeçar, estudar um pouco mais. E lembre-se, né? Aqui não vai ser um lugar específico de uma abordagem só. A gente está aqui fortalecendo a prática clínica, tá? Posso trazer convidados de outras áreas, vai ser um prazer conversar com vocês. E a ideia é fortalecimento da nossa prática, nos dando segurança de atuação, nos dando força para seguir em frente, nos mantendo como grupo, como comunidade, fortalecendo a nossa atuação clínica. Combinado? E então, por onde começar, né? Eu recordei aqui uma das primeiras aulas que a gente tem no primeiro período, ou na introdução à psicologia, ou na psicologia, ciência e profissão, tem a ver com o que é psicologia, né? E eu sei que possivelmente vocês estão carecas de saber, mas vale a pena relembrar, né, gente? Porque assim, por que a psicologia é ciência, né? O que é realmente a psicologia? E a gente vai lá e fala assim, olha, é o estudo dos processos mentais. E o que a gente compreende como processos mentais? Pensamentos, emoções, que vão gerar o quê? Comportamentos. Então, na hora que a gente começa pelo menos por esse início, né? Assim, o que é? O que a gente faz? Né? As pessoas, hoje, com a pandemia, a gente teve esse presente de grego, né? Porque foi através de um caos, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram, adoeceram, perderam qualidade de vida, saúde e tantos outros tipos de perda, né? De isolamento, enfim. Mas a nossa profissão, ela teve uma visibilidade que talvez a gente passaria anos para conquistar. Mais não sei quantos anos, né, para conquistar. E aí a gente teve esse presente às avessas das pessoas falarem assim, meu Deus, eu tô precisando de um psicólogo. Nossa, eu precisava fazer uma terapia, não tô aguentando. E aí, o que estava um movimento talvez nosso de divulgar muito a nossa profissão, para que as pessoas pudessem saber que elas podem precisar desse serviço, né? Agora, ao contrário, as pessoas, elas nos buscam mais do que buscavam antes. Esses dias, né, quem tá mais antenado aí, pode escrever aí para mim também no chat, a questão da liberação dos planos de saúde, né? Eu lembro que em 2006, saiu 2006, a portaria que os psicólogos podiam atender até de 4 a 6 sessões, e se a gente percebesse a necessidade da continuidade do tratamento, a gente tinha que fazer um relatório solicitando. Aí depois eles ampliaram isso para 12, depois para 24, depois para 48, e agora, né, já tem uma portaria falando assim, olha, não precisa fazer essa solicitação. Uma vez que aquele profissional, ele identifica que aquele paciente, ele precisa, ele necessita, já está subentendido que é necessário continuar. Porque era uma burocracia, né? Então a gente percebe que nesses últimos 2 anos a gente recebeu esse olhar de valorização, necessidade e importância. Então, na hora que a gente se lembra, né, assim, por que eu tô aqui, né? Qual que é o fundamento dessa profissão? O que me norteia? O que eu vim fazer como psicólogo clínico, né? Então é aquele que vai trabalhar terapias, né? Assim, terapia no sentido do significado que é um tratamento, cada um aí com a sua abordagem, né? Se vocês de fato, tá, gente, estudam essa abordagem, ou se matricularam num curso de formação ou pós-graduação, para nortear a sua prática, para você saber o que você está fazendo ali, porque a gente sai da faculdade psicólogo, né? A gente não sai psicanalista, a gente não sai psicodramatista, a gente não sai comportamental, a gente sai da faculdade psicólogo. E aí depois que a gente sai, a gente vai lá e de repente se identificou com uma abordagem, uma linha de pesquisa que tem mais a ver com o seu jeito de fazer, ou com o resultado que você acha que você consegue trazer mais para o seu paciente. E aí, então, através de encontros, de reuniões, de sessões, que podem variar, né? Não sei onde vocês trabalham atualmente, ou de 30 minutos a 1h30, 2 horas, né?
com aquele tecer mesmo de observar pensamento, linguagem, através da fala. As pessoas vão organizando os seus sentimentos, os seus pensamentos e dando um possível novo sentido, um novo significado para aquilo que ela está vivendo. Então, na hora que a gente está lá como um profissional clínico, né, um profissional de consultório, um profissional da área da saúde, nós temos essa possibilidade, né, de nos oferecer como um instrumento mesmo, auxiliando aquela pessoa a ter novas respostas para si mesma, né? E aí são temas diversos, e vocês sabem disso, né? Tem questões relacionadas à saúde, às vezes a preparação para uma bariátrica, ou às vezes alguém está passando por um processo de adoecimento, um câncer, algum outro tipo de cirurgia, transição de carreira, vida amorosa, enfim, né? Inúmeras coisas que aparecem, né? Inúmeras situações para serem resolvidas no consultório, cada um aí com a sua história, com o seu jeito. E aí, então, eu fiz algumas perguntas aqui. Vocês conseguem localizar das pessoas que vocês atendem atualmente? Coloquem duas áreas, assim. Quais são as áreas que são mais procuradas por você? Tem gente que cuida de transtorno de ansiedade, é específico, né? De depressão. Tem gente que é relacionamento, tem gente que é família. Você hoje, qual é a sua área de atuação? As pessoas hoje têm te procurado para resolverem mais o quê? Escrevam em uma palavra, em duas para mim, por favor, a galera que é da psicologia que tá aqui com a gente. Ei, Tia Meire, ei, Ju, ei, Sandra, ei, Maria Giovanni, que bom, ei, Suzana. Conta pra mim. A maior parte dos seus clientes hoje procuram a prática clínica de vocês para tratar o quê? Ansiedade, relacionamento, Inês família. Eu fiz esse levantamento lá também. E eu percebo que a maior parte das pessoas que me procuram tem a ver, né, com algo da família, o relacionamento amoroso e trabalho. E eu fiquei pensando assim, curioso, né? Porque... E trabalho de diversas formas, né? Trabalho porque eu já dei aula para muito psicólogo. E aí eles também estão cuidando da carreira deles. E também porque eu passei pela área de RH, né? Isso é muito curioso, como que a nossa trajetória profissional vai trazendo as pessoas até a gente. E as levando até elas também, né? E aí, Dona Poli, ansiedade e depressão. Vocês estão sendo procurados para tratar mais o quê? O que está acontecendo com a maior parte dos clientes de vocês? Então, vocês entendem? Pensa. A gente nunca sabe quem vai chegar, certo? Então é família. Mas imagina a quantidade de coisas que acontecem no nosso seio familiar, né? Porque é ansiedade. Imagina a quantidade de tipos diferentes de manifestação de ansiedade das pessoas. A própria depressão. Então, tudo é muito novo, né? Então, qual que vai ser o caminho? O que tem que ser feito, né? Algumas pessoas me perguntaram assim, Kátia, eu me sinto insegura, eu não quero fazer com que aquele paciente seja um cobaia, né? Eu preciso saber mesmo o que fazer naquele caso. Então, toda vez é muito novo. A gente pode até localizar um determinado nicho, né? Um determinado grupo de pessoas que nos procuram. Até as indicações começam a ser assim, né? Passa um paciente por nós, se ele percebe que teve uma evolução, um resultado, se sentiu acolhido, ou se trouxe alguma resolutividade para aquilo que ele estava vivendo, ele vai falar de você para outra pessoa. Não, vai lá na Márcia, vai lá na Inês, né? Vai lá na Vanessa. Deixa eu ver quem mais tá aqui, né? Para não pular os nomes. Vai lá na Ju. Vai lá na Suzana. Vai lá na Maria Giovanni. Vai lá na Marcinha. Vai lá na Pri. Dependendo daquilo que a pessoa está vivendo, daquilo que ela recebeu, ela vai também te indicar. Segunda pergunta de hoje, para vocês que estão aqui comigo. Vocês escolheram alguma abordagem específica? Se sim, escreva assim, Kátia, atualmente minha abordagem é essa, né? Eu lembro que na faculdade, na época, né, pensar 22 anos atrás, a maior parte dos meus professores eram psicanalistas. Eu tinha pouquíssimos professores que eram de outra abordagem. Então eu saio da faculdade com a Mara Viana, né, estudando psicanálise, fazendo parte do grupo psicanalítico, fazendo análise. E aí depois que eu fui para sistêmica, né? TCC, quem tá aqui escreve abordagem. E depois fui estudando tantas outras coisas, né? Para dar aula,
abordagem TCC, todos os outros cursos de formação. Aí, né, a gente viu o crescimento do TCC, assim, um trabalho incrível, né? Recomendado, com muita pesquisa. E aí, gente, né, a maioria daqui são psicólogos, a gente sabe disso. A abordagem é um dos caminhos, né? Mas é seu manejo clínico, com aquilo tudo que você aprendeu, com aquilo tudo que você estudou e a sua prática, que conduz. Porque o paciente humanista, sistêmica, o paciente, ele não tá ali para estudar abordagem. Não é verdade? Ele tá ali para se estudar. E as abordagens que nós escolhemos são ferramentas para que isso aconteça na vida, para que aquilo que ele está buscando aconteça na vida dele. Então a abordagem é importante para a gente, mas para o paciente, ele não quer saber. Ele não está lá para estudar psicologia, não é verdade? Ele está lá para cuidar das questões dele, para trazer soluções para a vida dele. E a pergunta para quem está aqui: alguém aqui hoje só vive de consultório? Kátia, eu vivo só de consultório atualmente, graças a Deus. Ou não, ainda tem que conciliar com algum outro trabalho. Eu tive que conciliar com outro trabalho no início, né? E depois eu conciliei com outro trabalho, porque era academia. E a gente abriu a empresa ainda, né? Em 2008, a gente abriu o Espaço de Identidade, com trabalho de treinamento, desenvolvimento e consultoria. A gente está sempre inventando alguma coisa por aqui. Tem alguém que vive atualmente só do consultório? Se sim, escreva sim, vivo somente do consultório. Estou aguardando. Alguém que trabalha só online atualmente? Trabalha presencial? A gente passa muito rápido, né? A hora voou. Tô quase acabando, tá, gente? Escrevam aí pra mim. Qual a abordagem? Se online ou presencial ou os dois? Se trabalha somente no consultório? Tem quanto tempo que você trabalha na área clínica? Se a sua supervisão e terapia estão em dia? E enquanto vocês escrevem, eu encontrei um trechinho de um texto. Vocês sabem que eu adoro, né? Finalizar com um texto. A gente encontrei uma rosa dentro do livro. Vocês tinham essa mania de colocar uma rosa dentro do livro aqui como marcador? Marcinha colocou sim, trabalha com avaliação psicológica. Inês falou nos dois. Olha que interessante, né? Peguei esse trecho para hoje, tá? A psicologia como ciência. Todos nós usamos o que poderia ser chamado de psicologia do senso comum em nossa luta cotidiana. Observamos e tentamos explicar o nosso próprio comportamento e dos outros. Tentamos predizer quem fará o que e quando. E muitas vezes sustentamos opiniões sobre como adquirir controle sobre a vida. O melhor método para criar filhos, fazer amigos, impressionar as pessoas e dominar a raiva. Mas uma psicologia construída a partir de observações casuais tem algumas fraquezas críticas. Vou continuar do outro lado, tá? Essas, naturalmente, não são fontes de informações de confiança. Os princípios do senso comum tendem a acumular-se ao acaso e fora do alcance da crítica. As pessoas não avaliam sistematicamente suas crenças para identificar os princípios que permanecem verdadeiros de modo geral e desprezar os outros. Há de fato provas de que seres humanos comuns tendem a passar a vida buscando apoio para crenças que já têm e não considerando ou ignorando os dados negativos. A ciência, ela proporciona diretrizes lógicas para avaliar a evidência e técnicas bem raciocinadas para verificar seus princípios. Em consequência, os psicólogos geralmente confiam nos métodos científicos para as informações sobre o comportamento e os processos mentais. Perseguem objetivos científicos, tais como a descrição e a explicação precisa que conduzem o acúmulo de um corpo integrado e internamente coerente de conhecimentos.
usam procedimentos científicos, inclusive a observação e a experimentação sistemática para reunir dados que podem ser observados publicamente. Então a gente está falando de uma psicologia de ciência, né, que é necessária a gente recorrer. E aí lá na frente, né, ele vai falar assim, a psicologia unificada e completa, uma interrogação. E aí ele vai falar, né, a psicologia não é um corpo de conhecimentos nem unificados nem completos. Assim, o psicólogo não deve esperar uma abordagem única de objeto da psicologia ou resposta para todos os problemas. Então, meus queridos, né, eu sei que cada um do seu jeito, da sua forma, da sua abordagem, mas estamos aqui juntos, trazendo, né, esse trabalho à luz da psicologia. Não é catiologia, não é marciologia, não é samelogia, não é inesiologia, né? Nós estamos aqui, depois de todos esses anos de estudo, 5 anos de formação e todas as outras formações, leituras, grupos de estudo que vocês e eu participei, para que a gente possa trazer, né, um serviço a serviço da saúde mental das pessoas. Então, às terças-feiras, nós temos esse bate-encontro, 12h36, vocês podem me mandar sugestão de temas, vocês podem pedir para eu chamar vocês para conversar na live, eu vou adorar recebê-los para esse bate-papo, esse encontro, para que a gente possa fortalecer a nossa prática clínica. Combinado? Um beijo no coração. Eu encontro vocês, então, na quinta-feira, 12h07, para a gente cuidar da gente mesmo. Temas do dia a dia, bora fazer exercícios terapêuticos, é a gente, pessoa ali, né? E às terças-feiras, para a gente fortalecer a nossa profissão. Combinado? Beijo, me inscrevam, comentem no final dessa live, compartilhem com seus colegas de profissão, com seus colegas de turma. Bora fortalecer essa rede. Todo mundo, né? Eu acho que a ideia é essa também, né? Eu fortaleço a vida de vocês, vocês fortalecem a minha vida e a gente vai juntos construindo um belo trabalho da psicologia no nosso país. Beijo no coração. Fiquem com Deus.